empresário executado em Santa Cruz. Ele era dono de um parque aquático e um aras. Quem tem informações é o repórter Salutiel Filó, ao vivo. Boa noite, Salutiel. Boa noite, Clóvis. Boa noite ao nosso público de casa. Mais um crime lá em Santa Cruz, zona oeste do Rio, região, né, Clóvis? Bastante disputada aí por milicianos rivais que tentam dominar territórios da zona oeste do Rio de Janeiro. Esse crime aconteceu no início dessa tarde, Clóvis, numa das avenidas movimentadas ali da região de Jesuítas, uma localidade chamada Jesuítas, né? O empresário, o Fábio Ortega, de 72 anos, ele trafegava por ali em um carro da marca Land Rover, né? Um veículo branco, um SUV, um carro de luxo, quando foi cercado por criminosos, né? Que interceptaram o carro dele e efetuaram diversos disparos contra aí o Fábio. Ele foi atingido, né? Ele estava na direção desse carro, ele foi atingido, acabou perdendo a direção do veículo, ele bateu em um poste. Neste acidente aí, o transformador de energia elétrica, Clóvis, ele caiu desse poste, gerou lá uma grande explosão, né? Além dos sons dos tiros, né? Os moradores e comerciantes daquela área ali também se assustaram com o barulho dessa batida. O veículo do Fábio, desse empresário, atingiu outros 2 carros, mas que estavam estacionados por ali. Inclusive, o local fica bem em frente a uma oficina mecânica. Eram carros parados ali naquela região. E aí acabou que faltou também energia elétrica naquela área. Mas o Fábio Ortega, né, ele era dono aí de um parque aquático naquela área, bem perto de onde ele foi executado, e também possuía um aras, né, que era criador de cavalos ali na zona oeste do Rio, em Santa Cruz, Clóvis. E essa região onde o Fábio foi morto é a mesma, né, bem perto de onde ontem houve um tiroteio, uma troca de tiros entre policiais militares e milicianos, quando um policial militar também morreu. Ou seja, né, a região aí em 24 horas registra 2 confrontos, 2 conflitos aí entre bandidos, que acaba com a morte de pessoas. E a gente vai acompanhar agora como foi. A gente preparou uma reportagem dando os detalhes sobre esse caso aí, sobre a morte deste empresário em Santa Cruz. Vamos assistir. Mais uma tarde de pânico em Santa Cruz, zona oeste da cidade. Em plena luz do dia, um homem foi morto a tiros quando passava de carro pela localidade Jesuítas. A vítima foi identificada como Fábio Ortega, de 72 anos. Ele seria dono do parque aquático Fazendinha Splash Park, que fica a pouco mais de 2 quilômetros de onde o empresário foi morto. Ortega também era criador de cavalos, dono de um aras na região. O crime aconteceu neste ponto da Avenida Padre Guilherme de Caminada, na localidade de Jesuítas, em Santa Cruz. A vítima trafegava por aqui, dirigindo aquele carro de luxo, quando criminosos armados fizeram o cerco, efetuaram diversos disparos contra o veículo. Baleado, o condutor perdeu o controle da direção, capotou e foi parar bem ali, naquele poste. Mais ao fundo, um outro veículo que também foi atingido. No para-brisa do carro da vítima, arrancado durante a batida, marcas de tiros e de sangue. Com a força do impacto, um transformador de energia elétrica foi derrubado. Faltou luz na região. Com muitos fios soltos na via, o trânsito teve que ser interrompido. Assustados, moradores e comerciantes não quiseram gravar a entrevista. Durante a tarde, agentes da Delegacia de Homicídios da capital estiveram no local e periciaram a cena do crime. Os investigadores tentam descobrir a motivação e a autoria dos disparos. O que se sabe é que a região de Santa Cruz tem sido palco de uma intensa disputa por domínio de território entre milicianos rivais. Nesta quarta-feira, um outro tiroteio entre bandidos levou pânico na Rua do Império, como mostram estas imagens feitas no interior de uma unidade de pronto atendimento. Moça, entra! Um policial militar morreu baleado no local. Segundo a PM, Arley Medeiros de Paiva, de 41 anos, participava de uma ação para tentar prender integrantes da milícia na localidade conhecida como Reta da Base, quando foi atingido. A morte também é investigada pela Delegacia de Homicídios da capital. Os bandidos ainda não foram identificados.
Deixa eu conversar com o Salu, ele fez essa reportagem, ele preparou essa matéria e pode atualizar vocês que às 18h35, com 24 graus em Santa Cruz, na Zona Oeste, estão acompanhando o Tá Na Hora aqui do SBT. Com você, Salu. Muito bem, Clóvis. A região lá segue sem energia elétrica, várias residências, comércio ali no entorno de onde aconteceu esse acidente, na localidade de Jesuítas. Essas casas, esses imóveis seguem sem luz, né? A Light esteve por lá, está lá ainda no momento fazendo a manutenção, porque o poste onde esse carro bateu, né? Ele ficou ali completamente inclinado, completamente solto, né? Ele está preso, a gente ficou lá durante a tarde acompanhando a situação. Ele ficou preso apenas pelos fios de alta tensão que ainda estavam ligados quando a gente chegou por lá, por volta das 4 da tarde. Inclusive um caminhão passou por lá, saiu arrancando, arrastando fios mais baixos, fios de internet, de telefonia, e aí isso causou um grande estouro, um outro curto, e foi quando a Light retornou ao local. A Light já havia removido um transformador de energia, mas tinha deixado a alta tensão ligada naquela área. Foi quando a Light retornou e fez o desligamento aí da energia elétrica por segurança, né? Porque o local está muito perigoso, o poste ele pode cair lá a qualquer momento. E os moradores ali, Clóvis, estão muito assustados com isso, né? Foi um intenso tiroteio, foram muitos tiros disparados ali contra o veículo desse empresário, né? Do nada, é uma área com comércio local, onde as pessoas transitam no seu dia a dia, um bairro ali, uma região aparentemente tranquila, né? Sem domínio de tráfico, mas que sofre aí com o avanço da milícia. Então, assim, a Delegacia de Homicídios da capital está investigando, dificilmente vai encontrar por ali câmeras de segurança. Nós mesmos tentamos achar ali no comércio local alguma câmera, mas são lojas e estabelecimentos simples, né? Não possuem esse tipo de monitoramento. Acredito que a polícia vai ter dificuldade para encontrar. Talvez até escolheram aquele trecho, né, Clóvis, pela falta mesmo de monitoramento de circuitos de segurança, mas a gente vai aguardar aí para saber se a Polícia Civil encontrou ou vai encontrar alguma imagem de câmera de segurança daquela área específica onde o empresário Fábio Ortega foi morto a tiros, Clóvis. Agora, o que impera ali naquela região me chamou bastante atenção é a lei do silêncio, né? As pessoas até comentam com a gente, mas não quiseram gravar, não quiseram registrar ali o que viram, o que ouviram, por medo, né, Clóvis? Por medo. A lei do silêncio impera ali naquela área de Santa Cruz. Fábio Ortega é muito conhecido na área. Aliás, vocês que estão assistindo a gente, vocês que estão assistindo agora na Zona Oeste, vocês podem, inclusive, participar, mandando se tem alguma informação, qual era a imagem dele nessa área da cidade. O Evandro Walter está acompanhando, ele está em Bangu, também na Zona Oeste, um outro bairro, ligado no jornalismo do Rio de Janeiro, aqui do SBT. Está na hora, Rio. Obrigado, Evandro Walter. O Salutiel, o dono do Aras morreu após ser baleado, conforme você falou. O carro capotou, a gente viu a imagem. Olha só, as imagens estão aí passando na tela do Tá Na Hora Rio. A Zona Oeste é conflagrada pela essa verdadeira guerra dos milicianos tomando conta dessa região muito importante da região metropolitana, do estado como um todo, porque, além de tudo, essa região do Rio de Janeiro, Salutiel, tem um peso político eleitoral enorme. Eu acho que só perde para Jacarepaguá, que é o maior bairro, acho que é o maior colégio eleitoral. Esse ano tem eleição de novo e não é de hoje, né? A gente não vai ser ingênuo de imaginar que não interessa às forças da milícia, do próprio tráfico, do narcotráfico, essa infiltração na vida política do nosso estado, da nossa cidade. E esse bairro, a Zona Oeste, de uma forma geral, tem um peso eleitoral muito grande. Não é verdade, Salutiel? Sem dúvidas, Clóvis. É um peso eleitoral grande, são muitos habitantes nessas áreas, né? A gente tem ali subbairros grandes, né? Campo Grande, temos Bangu, temos Santa Cruz e vários outros subbairros bastante populosos, ou seja, são regiões que elegem, né, podem eleger vereadores, né? Neste caso aqui estamos no ano eleitoral aqui de eleições municipais, mas quando há eleições aí de nível estadual, federal, regiões que podem eleger deputados, né? Então há sim um interesse muito grande político
naquela região da Zona Oeste, que é uma região, né, Clóvis, que por ser um pouco mais afastada da região central, do Rio de Janeiro, sofre aí com muitos problemas, né, com vários problemas de infraestrutura, né, falta pavimentação em algumas ruas, quando há pavimentação, ruas esburacadas, então são muitos os problemas que aquelas regiões, né, pessoas que moram nestas áreas da Zona Oeste enfrentam, né, por falta mesmo de atenção do poder público. É exatamente onde há ali o palanque, né, daqueles que vêm, que surgem, infelizmente, muitos aí surgem do meio do crime, surgem, neste caso ali da Zona Oeste, do meio da milícia, né, prometendo lá melhorias, prometendo que se forem eleitos vão levar mais qualidade de vida àqueles moradores, né, vão levar asfaltamento para as ruas, vão melhorar o abastecimento de água e estas figuras, né, acabam ganhando ali uma influência e tendo ali o apoio, às vezes, inclusive, dos próprios moradores, né, para as eleições municipais que vão vir, que estão aí a caminho, né? Vão acontecer em outubro deste ano, Clóvis. Agora, o que a gente percebe aí em relação às milícias, né, é que após a prisão do Zinho, após ele ter se entregado à polícia, né, houve aí um aumento nesses conflitos entre milicianos, né? Provavelmente, Clóvis, para tentar aí colocar alguém nesse posto, né? Quem vai assumir o lugar do Zinho e também as sub-regiões onde ele comandava, né? Então há um conflito, há uma guerra entre os próprios milicianos para tentar aí definir quem vai ser o novo, né, chefe da milícia de cada região. Mas a gente vai acompanhando as investigações, especificamente sobre a morte deste empresário, né, que é o Fábio Ortega, tinha 72 anos aí, tinha família, e a gente vai ver aí o que a polícia vai desdobrar sobre essa morte, né? Falou-se até hoje em máfia do jogo do bicho, né? Não tem nada confirmado ainda, são informações extraoficiais e a gente vai aí acompanhando, desenrolar, o desdobrar dessas investigações, né? O que não pode é a população de bem, né, Clóvis? Ficar em meio a esse conflito, essa guerra toda, do nada ali um bairro virou uma praça de guerra, outras pessoas poderiam ter sido atingidas e culminando aí com a morte desse empresário, Clóvis. Dá uma olhadinha no seu entorno aí que eu vou perguntar o trânsito para você. Aí onde você está, até em função do que aconteceu. Para quem está chegando agora do SBT, a Delegacia de Homicídios da capital está investigando, então, a morte do empresário Fábio Ortega, 72 anos de idade, após ele ter sido baleado e capotar com o próprio carro nesta quinta-feira na Avenida Padre Guilherme de Caminada, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. O empreendedor era criador de cavalos e dono de um aras no próprio bairro. E imagens que estão circulando nas redes sociais mostram o veículo com ao menos 4 marcas de tiros no para-brisa. Em nota, a Polícia Militar diz que a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidos e a investigação já começou. Como é que está o trânsito agora aí onde você está na Zona Oeste, Salu? Bem, Clóvis, a gente fala aqui de Realengo, né? A gente está às margens da Avenida Brasil, em um posto de combustíveis aqui. A gente nota as duas pistas aqui da Brasil. Nesse momento o trânsito é intenso, né? O tráfego é bem intenso, mas está fluindo, né? Neste ponto onde nós estamos aqui, a gente não tem aqui ainda aquele corredor do BRT que começa só a partir de Deodoro, então o trânsito vai fluindo na medida do possível. Há alguns momentos que acaba acontecendo umas retenções, porque lá na frente já começa o afunilamento, né? As 4 pistas que a gente vê aqui, 3 ou 4 pistas acabam se transformando em 2 e lá na frente acaba acontecendo um afunilamento e há essas retenções. Mas o que a gente percebe é que ao longo de toda a Brasil, né, o trânsito ele vai tendo ali, vai parando, em determinados trechos ele evolui, flui mais, mas depois para de novo, Clóvis. O tempo de deslocamento na Brasil ainda segue grande e a gente vai acompanhando aí as modificações, né, Clóvis, que a gente anunciou a partir do dia 23 de abril mesmo. Vamos ver como vai ficar, se vai melhorar um pouco, né? Vamos voltar a falar do caso do empresário. Nós começamos hoje o Tá Na Hora Rio falando do empresário executado a tiros em Santa Cruz. Ele era dono de um aras e de um parque aquático. Aras é onde se cria cavalos, gente. Vamos ao vivo de novo com o Super Salu Tiafilô, que tem mais informações. É você, Salu!
Exatamente, Clóvis. Até agora há pouco, né? Iniciozinho da noite, ainda havia agentes da Delegacia de Homicídios da capital, lá na região onde esse crime aconteceu, ali no bairro Jesuítas, em um subbairro, né, de Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro. A Polícia Civil lá fazendo toda a perícia, né? O local foi periciado, tentando lá encontrar imagens, né, de câmeras de segurança, o que é bastante difícil, né? Como eu disse aqui mais cedo, ali essa área onde o crime aconteceu é uma área de comércio local, de bairro, comércio mais simples, e não há muitas imagens, né? Muitos sistemas de monitoramento naquela região. Talvez a polícia nem consiga encontrar alguma no ponto exato ali onde este crime aconteceu. Clóvis, era início da tarde, né, de hoje, desta quinta-feira, quando o Fábio Ortega trafegava ali nessa região do bairro Jesuítas, né, com o carro dele, né, um modelo Land Rover, e aí foi surpreendido por criminosos armados, né, que cercaram o carro e efetuaram diversos disparos contra o veículo, né? A gente observou lá que o carro não era um carro blindado, então estes tiros atingiram o motorista, o Fábio Ortega. Ele acabou perdendo a direção, o controle da direção, né, baleado ali, acabou atingindo um poste. Outros dois carros lá daquela região estavam parados por ali, também foram atingidos durante este acidente. E o Fábio, né, Clóvis, como você disse, ele era proprietário de um aras, né, era criador de cavalos e tinha também um parque aquático bem ali, a pouco mais de 2 quilômetros dessa região onde ele foi morto, um parque aquático chamado Fazendinha Splash Water. E aí esse parque aquático ficava bem perto, então agora a polícia está investigando e a gente vai continuar acompanhando para saber a motivação e a autoria, né, desse crime. Clóvis, eu volto contigo. Muito obrigado, Salutiel. É uma aula. O Salutiel, ele conta a história e domina as informações. Que barato. Muito bom. Muito obrigado, amigo.